Boa noite, meus queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando as equações do segundo grau, agora fazendo algumas operações básicas de resolução dessas equações. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa aprender. O primeiro exemplo diz o seguinte: existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de cada x abaixo. Quais são esses valores? Aqui eu tenho x ao quadrado é igual a 4. A única coisa que eu preciso fazer aqui é fazer a operação inversa a essa operação de exponenciação. O inverso da exponenciação é a raiz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o meu x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, na prática, esse 2 que estava elevado ao x aqui, ele virou essa raiz. Por que mais ou menos? Porque, como o expoente é par, qualquer resultado aqui vai ser positivo, tá bom? Então, por isso que é mais ou menos. Então, vai ficar assim: x é igual a mais ou menos, quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Então, x vai ser ou mais 2 ou menos 2. Aqui agora, raiz x ao quadrado igual a 25. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer a operação inversa. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. X é igual, todo mundo sabe qual é a raiz quadrada de 25, que é 5. Por que é 5? Porque 5 vezes ele mesmo dá 25. Então, resposta mais ou menos 5. Ou seja, eu posso substituir o x aqui ou por mais 5 ou por menos 5. Aqui agora, x ao quadrado igual a 81. Eu vou fazer a operação inversa, vai ficar x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. X é igual a... Quanto é a raiz quadrada de 81? É 9. Então, vai ser mais ou menos 9. Isso quer dizer que o x eu posso substituir por mais 9 ou por menos 9. Segundo exemplo. Descubra a medida dos lados do quadrado abaixo, sabendo que sua área mede 64 metros quadrados. A gente sabe que a área de todo quadrado é a medida do seu lado ao quadrado, tá? Se eu sei qual é a área, que é 64 metros quadrados, eu posso deduzir posso saber qual é a medida do seu lado. Se eu sei que a área é um lado vezes ele mesmo, então, se a área do meu quadrado é 64, é só eu fazer o quê? Eu vou pegar qual é a raiz quadrada de 64, que é 8. Então, cada lado mede 8 metros. Aqui mede 8 metros e aqui 8 metros. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um quadrado de lado, vou colocar aqui 400 metros quadrados. Qual seria a medida dos seus lados? Seria 20, por quê? Porque a raiz quadrada de 400 é igual a 20. Então, ó, aqui seria 20 metros e aqui seria 20 metros. 20 vezes 20 dá 400, tá bom? Muito fácil. Terceiro exemplo.
resolva a equação abaixo. Prestem bastante atenção na resolução dessas duas equações. O que eu vou fazer aqui? Do lado direito da igualdade, eu vou separar apenas os números que não estão acompanhados no caso da incógnita, da letra. Do lado esquerdo vai ficar as incógnitas com os números que as acompanham. Então, aqui eu vou deixar o 2x ao quadrado igual a, como eu disse, do lado direito aqui da igualdade, eu coloco todos os números que eu tiver. Eu tenho 27 e tenho menos 5. Então, eu vou colocar 27. O menos 5, como vai mudar de lado da igualdade, ele vai ter que mudar esse sinal. Toda vez que um número muda de lado da igualdade, se ele está subtraindo, ele passa somando. Então, vai ficar mais 5. Como ele era menos, ele passa a ser mais. Se ele fosse mais aqui, ele passaria a ser menos aqui. Continuando a resposta, 2x ao quadrado é igual a, só eu somar, 27 mais 5 é igual a 32. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou separar o meu 2 que está multiplicando por esse x, passar ele dividindo aqui pelo 32. Então, vai ficar assim, x ao quadrado, perceba que eu tirei o 2 daqui da frente, é igual a 32 dividido por esse 2 aqui. X ao quadrado é igual a, quanto é 32 dividido por 2? 32 dividido por 2 é 16. O que eu vou fazer aqui agora para saber qual é o valor de x? Eu tenho o valor de x ao quadrado. Eu faço a operação inversa. Eu isolo o x e esse 2, que era expoente, vai passar como raiz. Vai ser raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? É igual a 4. Então, o valor de x aqui vai ser 4. Aqui agora, x ao quadrado mais 9 é igual a 34. Eu vou fazer a mesma coisa daqui. Vai ficar x ao quadrado, do lado direito da igualdade vai ficar somente os números, então 34, o mais 9 vai mudar de lado da igualdade, ele era positivo, vai passar a ser negativo. Então, 34 menos 9. X ao quadrado é igual, quanto é 34 menos 9? É 25. Aqui, eu não vou dividir como eu dividi aqui, porque não tem número nenhum acompanhando x. Na verdade, tem, é o 1, mas eu não preciso dividir 25 por 1, porque 25 dividido por 1 é o próprio 25. Então, eu já vou passar para essa fase aqui, ó. Eu vou isolar o x e esse expoente vai passar como raiz. A raiz quadrada de 25. X é igual, qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, o valor de x aqui é 5, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu estou à disposição aqui para vocês, para tirar suas dúvidas com relação à nossa atividade de hoje, tá bom?